Que a luz do Divino Mestre nos ilumine e fortaleça hoje e sempre. Um prazer estar aqui de novo. Sempre grata pelo convite. Tá? Ética da transformação. O que nós vamos refletir e por quê? Né? Nós vemos no Evangelho, nós sabemos que a essência da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus e da própria vinda dele aqui no nosso planeta, né, encarnando entre nós, a essência de tudo isso é a reforma interior. A doutrina está aqui para nos auxiliar na transformação que nós precisamos fazer, né, para que possamos galgar novos degraus na nossa ascensão espiritual. E todos recomendam que devemos nos conhecer. Conhece-te a ti mesmo, né? Já nos disse um sábio da antiguidade. Santo Agostinho, no Evangelho, dá uma mensagem belíssima, falando na necessidade do autoconhecimento para que possamos vencer as nossas dificuldades e conquistar novos valores nessa caminhada. Acontece que, nessa tentativa de nos conhecer, nós podemos cair no risco de nos conhecer, conhecer as nossas dificuldades, conhecer as nossas conquistas e conhecer pelo conhecer. E não utilizarmos essas informações para uma transformação interior. Então, o conhecimento e a reforma íntima precisam de uma nova ética no nosso proceder, a ética da transformação, que possamos utilizar as informações que nós temos, que a doutrina é recheada de dicas, de formas, de informações, para que possamos promover a nossa transformação interior e que nós possamos utilizar tudo isso exatamente para escalar novos degraus. Nós encarnamos para voltarmos para o mundo espiritual diferente do que nós chegamos aqui, e para melhor. Então, o grande objetivo é esse trabalho que nós temos que fazer de transformação pessoal. Bom, sua luta silenciosa faz barulho no céu. Todos nós temos nossas dificuldades, nossas angústias nesse trabalho de renovação interior. Todos nós trazemos, né, a ansiedade existencial, que é a busca de elementos que nos fortaleçam diante do nosso viver e das ocorrências que ele tem, né? Principalmente das dificuldades e das dores. E tudo isso é acompanhado pelos nossos espíritos protetores. Tudo isso é acompanhado, é assistido, é direcionado. Nós recebemos intuições de espíritos que nos assistem anonimamente e que prezam pelo nosso bem-estar e pelo nosso bem proceder. Então, realmente, é uma luta que é silenciosa para quem convive conosco, para quem não nos conhece direito, ou até para quem está muito perto da gente. Mas a espiritualidade está lá nos assistindo. E nesse melhoramento que nós estamos buscando, né, nessa nova ética que nós vamos assumir, a da transformação, nós temos que ter uma pergunta constante. Em que estou melhorando? O que é que eu já avancei de ontem para hoje? Quando Santo Agostinho nos orienta a revisar o nosso comportamento durante o dia, analisar, para que possamos, né, transformá-lo, né, é uma forma da gente estar verificando em que eu melhorei de fato, né, o que eu fiz hoje que foi melhor do que ontem. Porque Kardec já nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Então, nós seremos bons espíritas e vamos comprovar isso através do nosso comportamento em função
das transformações que nós fazemos, não é em função do conhecimento que eu tenho, nem da doutrina espírita, nem de mim mesmo. É função a nossa evolução e a nossa posição como verdadeiros espíritas é função do que eu estou fazendo com as informações que eu tenho, o que eu estou fazendo com o conhecimento interior que eu já adquiri. Então, isso que é essencial para trabalharmos. Bom, a nossa grande virtude nos campos do aprimoramento íntimo deverá ser a capacidade de resistir aos apelos para a queda. Como que nós sabemos que nós estamos evoluindo? Se a gente não para. Como eu vou saber se eu estou avançando no meu regime para emagrecer? Se eu não comer doce, se eu não ficar me autossabotando e burlando o meu regime. Ou, se eu, na hora que eu como um doce fora de hora, não desistir, falar assim, já desisti, já quebrei o meu regime, não vou continuar mais, não. Aí que eu parei, aí eu estacionei. No caso da transformação interior, é a mesma coisa. Eu vou saber se eu estou realmente no caminho certo, se eu estou tendo esforço, se eu estou buscando, se eu estou fazendo alguma coisa, se eu não estou paralisado diante de uma falta, diante de um erro, diante de uma crítica, diante de uma observação mais pesada que eu recebo. Porque se eu paro nesses momentos, diante da dor, do sofrimento, aí eu não estou melhorando, eu estou parado. Então, nós podemos verificar esse aprimoramento se nós não desistirmos, e nós buscarmos sempre resistir aos apelos da queda. Jamais desistindo do ideal de libertação. Essa é a nossa meta. Esse tem que ser o nosso foco. O resto na nossa vida é acréscimo. Então, tudo que nos acontece foi programado para que pudéssemos buscar e trabalhar pelo ideal de libertação. Tudo que está programado para a nossa vida aqui é para que possamos evoluir. E eu jamais posso desistir desse foco, né? Infelizmente, no mundo atual, o nosso foco vai se deslocando para outros, né? E nós priorizamos na nossa vida as conquistas materiais e intelectuais. As materiais são importantes? São. As intelectuais são muito importantes? São. Mas as mais importantes são as conquistas espirituais. Trabalhando mesmo que cansados, servindo mesmo que carentes, estudando mesmo que desmotivados, aprendendo mesmo que sem objetivos definidos. Perdão, fui demais. Então, se nós temos o cuidado de nunca desistir, e tudo isso vai acontecer na nossa vida, cansaço, vai acontecer vontade de desistir, vai acontecer carências. Então, tudo isso, desmotivação, falta de objetivo, mas mesmo com essas dificuldades, nós vamos avançar, nós vamos insistir, nós vamos tentar mais uma vez. É isso que demonstra o nosso avanço espiritual. É isso que mostra que somos verdadeiros espíritas, né? Trabalhando apesar das dificuldades, seguindo firme mesmo com o sofrimento. Bom, Allan Kardec nos diz, não basta não fazer mal. O homem responderá pelo mal resultante de não haver praticado bem. Então, é aquela frase, não basta não ser mal, tem que ser bom. Nós temos que buscar formas para interiorizar virtudes. Não basta só conter o mal. Conter o mal é parte do processo transformador. Nós, para que possamos evoluir, nós temos que estancar, nós temos que buscar e conter o mal que existe em nós. Mas construir o bem é a etapa nova que nos aguarda. Não basta conter o mal.
Nós temos que interiorizar virtudes, nós temos que trabalharmos essa ética de utilizar as informações que nós temos e os conhecimentos para a nossa melhora interior. A irmã se diz a mesma coisa quando nos fala: reforma íntima não deve ser entendida apenas como contenção de impulsos inferiores. Muito além disso, torna-se urgente analisá-la como compromisso de trabalhar pelo desenvolvimento dos autênticos valores humanos na intimidade. Então, todos os espíritos iluminados que nos orientam, desde Kardec, na Revista Espírita, ele já fazia observação da necessidade de se fazer o bem, e não apenas de conter o mal. Bom, então nós percebemos que, bem além do controle, nós precisamos de educação. Precisamos de controle e precisamos de educação. Mais de educação, porque ao nos educarmos, nós contemos o mal em nós. Então, nós temos que chegar à maturidade para darmos conta de fazer esse trabalho de transformação interior. Mas o que é maturidade? É a capacidade individual de ouvir a consciência em detrimento do ego. A maturidade é quando é mais, quando eu tenho o dever e o querer, é fazer a opção pelo querer, pelo dever. Então, nós estamos amadurecidos quando, se formos fazer a escolha entre o querer e o dever, nós optamos pelo dever, sempre. Qualquer atitude diferente dessa é um sinal de imaturidade espiritual. A saúde é estar em contato pleno com a consciência. A saúde acontece quando na nossa vida não há conflito entre o querer e o dever. Eu sou maduro, a maturidade chega quando eu, entre o querer e o dever, eu escolho o dever. Mas eu tenho saúde a partir dessa maturidade se o meu querer não é conflituoso com o meu dever. Porque quando existe o conflito, acontece a doença, que é a escravidão ao ego. Então, na verdade, a doença é quando eu só quero saber do meu querer. Eu não quero saber do meu dever. Então, vai chegar um momento em que isso vai entrar em conflito e eu adoeço. E aí, para trabalhar tudo isso, nós temos que amadurecer através do conhecimento, da informação, da reflexão, da meditação, do conhecimento interior e buscar a saúde de maneiras, criando no nosso viver uma forma de estar conjugando querer e dever de uma maneira única. E, para isso, nós precisamos conhecer o que nós temos que transformar em nós, para podermos gerenciar melhor esse nosso querer e deixá-lo ir quando o dever nos chama. Nós temos que buscar entender em nós o que precisa ser transformado. Então, podemos transformar o temperamento, o caráter, os valores, os hábitos, os vícios e os desejos. E o que nós vamos fazer hoje é refletir um pouquinho sobre cada um desses elementos para fortalecer em nós, tá certo? A vontade inteligente para transformarmos o que precisa ser transformado na nossa vida. Bom, nós vamos conhecer para aprimorar o temperamento. O que é o temperamento? O temperamento vem do latim temperare, que significa equilíbrio. É o que chamamos normalmente de humor, gênio, etc. O temperamento é o que nós nascemos com ele. Quando uma criança é pequenininha, bebê de colo ainda, e berra, esgoela, a gente fala assim, mas que temperamento forte, que criança agitada. Ou então, quando é aquela criança que tem preguiça, abre só um olho, porque está com preguiça de abrir o outro, a gente fala que criança devagar. Quando vai crescendo, a gente fala assim, gente, mas essa criança tem um gênio forte, que humor.
Então, o temperamento se manifesta desde a primeira infância. Por quê? Porque o temperamento é o que nós trazemos na nossa bagagem espiritual. Então, nós temos que, psicologicamente, o temperamento é algo muito mais profundo do que imaginamos. É o alicerce principal da nossa personalidade, construído em muitas vidas sucessivas. Para os psicólogos, para os médicos, eles consideram que o temperamento é uma herança genética, é por causa de um gene. E, na verdade, nós, como espíritas, sabemos que essa herança genética nada mais é do que uma herança que nós temos de nós mesmos, trazida de outras vidas, onde, de alguma forma, nós construímos, né, a coluna vertebral da nossa personalidade. Então, o temperamento é essa bagagem espiritual, é tudo que eu construí nessas muitas vidas e que hoje, quando eu nasço, forma a minha maneira de ser e de me desenvolver a partir daí. Bom, temperamentos estão na base dos nossos interesses e aspirações, dos valores que defendemos e da nossa visão do mundo. Então, tudo isso, a maneira da gente se relacionar, buscar o futuro, ter nossos sonhos, depende do nosso temperamento. Se nós temos um temperamento mais melancólico, mais extrovertido, mais introvertido, e assim por diante, isso vai me direcionar na minha maneira de ser e de agir. O temperamento inclui a forma favorita de perceber as coisas e de fazer escolhas, e também de nos relacionarmos com outras pessoas. E, dentro da psicologia, nós temos uma divisão dos temperamentos em 4, colérico, fleumático, melancólico e sanguíneo. Nós não vamos falar a respeito. Qualquer um que tiver interesse entra na internet e coloca tipos de temperamentos, que fala tudo sobre eles, dentro da psicologia. Nos interessa saber o que é temperamento e também saber o que é caráter. No primeiro momento, dá a impressão que temperamento, caráter e personalidade é a mesma coisa. De uma maneira geral, as pessoas trabalham como se fosse, mas, na verdade, o caráter é o componente aprendido da personalidade. São as consequências das experiências que vivemos e que influenciam na nossa maneira de ser, modulando as predisposições e tendências biológicas, ou seja, temperamentais. O que é o caráter? Eu nasço com um temperamento, mas, na minha primeira infância, na minha segunda infância, né, durante todo o tempo que eu estou junto com os meus pais e educadores, eles estão me ensinando, eles estão aparando arestas desse temperamento, eles estão, através dos limites, podando algumas tendências, eles estão educando o meu temperamento. Não dá para mudar totalmente o temperamento, mas dá para você melhorar, aprimorar o temperamento. Esse melhorar, essa educação que é dada para melhorar o temperamento que nós trazemos de outras vidas, isso vai formar o nosso caráter. Então, caráter é o componente aprendido, é aquilo que nos foi ensinado e, na nossa adolescência, na nossa juventude e daí para frente, também o caráter, ele é formado por nós mesmos, através dos livros que nós lemos, através das palestras que nós assistimos, através dos estudos, da profissão que nós escolhemos e dos relacionamentos que nós temos. Então, é possível aprimorar o caráter e é possível aprimorar e trabalhar o temperamento. E o caráter é sinônimo de índole, humor, temperamento, personalidade, honestidade. Então, confunde-se o caráter, temperamento e personalidade. Mas a personalidade, na verdade, é o temperamento mais o caráter.
A nossa personalidade é aquilo que nós trazemos de outras vidas, na nossa bagagem espiritual, que estrutura a nossa maneira de ser, mas aquilo que nós aprendemos nessa vida, desde o útero materno, que está transformando esse temperamento que nós temos. Então, a educação que nós damos para os nossos filhos, a educação que nós recebemos, tem o objetivo de trabalhar o temperamento e, sendo o caráter, de transformar ou de moldar a nossa personalidade. Bom, personalidade é definido como uma organização de emoções, cognições e condutas que determinam os padrões de comportamento de uma pessoa. Então, eu posso, pelo autoconhecimento, perceber onde estão as dificuldades do meu temperamento e do meu caráter. Porque o que pode acontecer é a educação que os nossos pais nos dão pode não ser o suficiente para trabalhar bem o temperamento que eu trago. Então, eu continuo uma pessoa dificultosa, uma pessoa temperamental, uma pessoa agressiva. Por quê? Porque a educação que eu recebi não foi suficiente para isso. Daí, a grande responsabilidade e compromisso dos pais e educadores, porque nós temos a missão de pegar aquele ser que chegou em nossa companhia e trabalhar esse ser para modificar e melhorar o seu temperamento, fazendo com que ele tenha uma personalidade saudável, forte, que permita que ele consiga alçar degraus na sua caminhada evolutiva. Esse é o nosso compromisso enquanto pais educadores. E, ao crescermos, nós temos o compromisso, conosco mesmo, de fazer esse trabalho, através de várias situações. E nós temos ainda os valores. Que são valores que podem ser trabalhados? Valores são um conjunto de características de uma determinada pessoa ou organização que determinam a forma como a pessoa ou organização se comportam e interagem com outros indivíduos e com o meio ambiente. Então, na verdade, valor, ele tem uma série de tipos de valores. Temos valores familiares, culturais, espirituais, estéticos, que nós vamos colocar tudo num balaio só, e vamos chamar de valores morais. A palavra valor pode significar merecimento, talento, reputação, coragem e valentia. Assim, podemos afirmar que os valores humanos são valores morais que afetam a conduta das pessoas. Então, de acordo com o nosso temperamento, a educação que nós recebemos, as experiências de vida que nós temos, nós vamos ter determinados valores. Universais, os valores morais, o que é valor moral? É valor moral aqui, é valor moral na Europa, valor moral na África, como a bondade, a honestidade, tá certo? O que acontece é que esses valores são mais apertados e mais frouxos, ou mais frouxos em determinadas pessoas. Alguns levam muito a sério, outros levam com certa frouxidão. É isso que permitiu que o nosso Brasil chegasse no ponto que chegou, por causa da inversão de valores. Nós chegamos no momento da nossa vida política, sem querer falar em política, mas só dando exemplo, que, por exemplo, o Caixa 2, que a propina passou a ser valor cultural. Era a cultura do nosso país. E, na hora que nós acordamos e tentamos rebater isso, estamos tendo dificuldade. Porque é uma coisa que era normal, entre aspas. Todo mundo fazia. O jeitinho brasileiro é uma inversão de valores. Tudo isso que a gente tenta ajeitar de qualquer jeito, ou dando uma empurradinha aqui, uma empurradinha ali, um dinheirinho aqui, outro ali, são inversão de valores. Então, nós estamos vivendo uma época de muita inversão de valores, onde está predominando a violência, onde está predominando a mentira, a agressividade. Então, as coisas,
estão de uma forma muito perigosa. E para reverter o processo, nós precisamos de exemplos. Nós precisamos de exemplos de ídolos que tenham valores, que passem valores para as multidões. Até os ídolos que nós escolhemos são pessoas que têm valores que não são os valores fundamentais, estão naquele foco que nós precisamos para a nossa vida de conquistas interiores. Esses valores morais podem também ser considerados valores sociais e éticos, e constituem um conjunto de regras estabelecidas para uma convivência saudável dentro de uma sociedade. Então, nós podemos reavaliar os nossos valores, que são mais materiais do que espirituais, que focam mais em conquistas intelectuais do que morais e espirituais, e podemos trabalhar esses valores. Os hábitos. Nós também podemos trabalhar os nossos hábitos. O que são os hábitos? A série de atos conscientes que se tornam inconscientes por automação. Então, tudo aquilo que a gente faz hoje, amanhã, vai fazendo, daqui a pouco nós fazemos automaticamente, como dirigir, como andar de bicicleta, como falar mentira, como falar mal dos outros, né? Tudo isso nós vamos fazendo até virar um hábito, de tanto a gente fazer. A repetição produz uma ação assimiladora, porque poderá atingir determinadas regiões e se transformar em arquivos do inconsciente, a produzirem reflexos nas atitudes futuras do indivíduo. Esses hábitos que nós temos, eles vêm também de outras vidas. Na bagagem espiritual que nós trazemos, vêm hábitos. E, infelizmente, pelo nível evolutivo que nós estamos, a maioria dos hábitos que nós trazemos são negativos, são viciosos, né? São de inversão de valores. Então, isso fica arquivado no nosso inconsciente e aparece, né, em situações que, às vezes, a gente nem espera, reações que têm a ver com esses hábitos adquiridos. Os hábitos saudáveis nos acompanham durante toda a vida. Na infância, são ensinados. Na adolescência e na juventude, por sua vez, a escolha dos hábitos é individual, muito influenciada pela experiência e exemplos vivenciados. Os hábitos, na primeira infância, nós fazemos isso e tentamos incutir bons hábitos nos nossos filhos. Vai escovar dente, está na hora de dormir, tem que tomar banho, é hora do almoço. Vai escovar dente, menino. Não é assim? Então, a gente vai falando, até as nossas crianças adquirirem bons hábitos. Infelizmente, nós não temos o hábito de falar assim, vai fazer sua oração, vai agradecer a Deus. Nós não fazemos isso. E, de repente, os nossos filhos não criam esse tipo de hábito. Por quê? Nós valorizamos o material, mas os hábitos, na primeira infância, nós que temos que incutir nos nossos filhos. E nós nos preocupamos muito com os hábitos de higiene. Na mocidade, na adolescência, o que acontece? O adolescente, que é quando o espírito, né, de alguma forma, está aflorando, tomando o comando, né, do seu ser, do seu querer, do seu sentir, na adolescência, que nós vamos perceber, ou começa-se a mostrar, o tanto que o caráter que nós moldamos modificou o temperamento do espírito que encarnou entre nós, é quando existe aquela luta no interior do espírito que está nas nossas mãos e afloram os hábitos negativos do passado, ou positivos, e também estão presentes a educação e os ensinamentos que receberam dos pais. Quando o ensinamento é mais forte, mais positivo do que o temperamento, ele prevalece.
e nós teremos jovens saudáveis e fortes. Quando isso não acontece, quando houve muita frouxidão, muita falta de limite na primeira infância e segunda, na adolescência vão sobressair, vão aparecer mais esses hábitos negativos de outras vidas, ou positivos. Né? Então, é quando acontece também, o jovem quer adquirir seus próprios hábitos, não quer obedecer mais pai e mãe, nem educador, nem professor, nem mais ninguém, porque ele está num conflito, tentando reajustar e gerenciar as emoções que estão, né, em conflito dentro dele. E aí ele começa a buscar os próprios hábitos. Né? E aí começa a fumar o primeiro cigarro, usar a primeira droga, e tem hábitos que vão surgindo pela inexperiência mesmo, de ser adolescente e estar aprendendo as coisas. Né? E é importante percebermos que esses hábitos que nós adquirimos na adolescência, eles vão desenvolver e continuar a vida toda, se eu não tiver o trabalho e a dificuldade de tentar acabar com eles em determinado momento de nossa vida. Quando a maturidade chegar, né, o nosso jovem vai ver a necessidade disso. Entretanto, é preciso estar atento às consequências que tais escolhas causam à sua vida e, portanto, priorizar os hábitos saudáveis em sua rotina. E quando nós falamos em hábitos saudáveis, a primeira coisa que a gente pensa é higiene física, fazer exercício físico, alimentação saudável. Mas tão importante, ou mais importante do que tudo isso, é o hábito da oração, da boa palavra, do pensamento positivo, da convivência fraterna, da predisposição para perdoar, da condição sempre presente de agir e querer em função do outro. Isso também são hábitos que nós criamos na nossa vida para podermos ser felizes. Bom, e nós temos os vícios, que podem e devem ser trabalhados. A definição do termo é como um hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado e aos que com ele convivem. Isso é o vício. A Organização Mundial de Saúde, por sua vez, considera um vício como uma doença física e psicoemocional. Para a psicologia, o vício é um mecanismo de fuga emocional, em que o indivíduo obtém prazer e foge da sua dor. Existem infinitos tipos de vícios que são prejudiciais em diferentes proporções. O que separa o vício de um hábito comum é justamente o prejuízo que este comportamento causa na vida da pessoa. Então, o que é o vício? O vício é um hábito negativo. Então, se nós não cuidarmos dos hábitos que nós estamos criando, eles se tornarão em algum momento um vício. E aí nós vamos vícios trabalhar um pouquinho mais, não porque eles tenham importância, porque mais importante são as virtudes, mas só para a gente estar se situando. Nós temos os vícios físicos, como a glutonia, né? Ser guloso demais, o tabagismo, o alcoolismo, a toxicomania e a sexolatria. O que acontece? Esses vícios, os 4 primeiros, eles promovem uma intoxicação da substância, uma eterização da substância para o perispírito, ou intoxica o perispírito. Quando nós comemos demais, fumamos, bebemos álcool ou usamos droga, o nosso perispírito fica impregnado dos fluidos daquelas substâncias. E isso provoca um problema sério para o encarnado, né? Essa intoxicação degrada o nosso perispírito. E no caso da sexolatria, existe uma liberação muito grande de energia vital. E essa liberação provoca uma perda de tônus vital. Então, o sexólatra, ele perde muita energia vital,
porque ele gasta muito dessa energia. Em todos os casos de vícios físicos, obrigada. Em todos os casos de vícios físicos, nós teremos o nosso perispírito mais denso, existe uma densificação do perispírito. Enquanto encarnado, os espíritos vão se aproximar para absorver esses elementos que vão para o perispírito e que densificam o perispírito. E o outro problema é que, ao desencarnar, esse perispírito densificado, esse perispírito pesado, ele precisa ficar algum tempo no umbral, porque o que é umbral e para que serve o umbral? Para poder eterizar mais o perispírito, para nos colocar, enquanto espíritos, em condições de alçar novos voos. Então, enquanto nós estivermos com o perispírito denso, por causa dos vícios que nós cultivamos na Terra, nós vamos precisar permanecer no umbral para que isso seja trabalhado através da dor, porque nós temos que tomar consciência da necessidade de transformação. Isso vai ser trabalhado no umbral para só depois nós prosseguirmos na nossa jornada. Enquanto encarnados, todo esses elementos que estão intoxicando o nosso perispírito, o que acontece? Eles vão fazer com que sejamos vampirizados. Os espíritos desencarnados que estão na região muito próxima à crosta ou aqui com a gente, eles necessitam do princípio vital, eles necessitam dessa energia, da energia vital, para que eles possam continuar andando aqui na Terra. Senão, eles têm que ir para o umbral, sair daqui de perto da gente. E, então, eles vampirizam as pessoas, aproveitando o que ela tem de vitalidade para permanecer, e tirando esses elementos que foram para o perispírito para saciar seus próprios hábitos negativos e seus próprios vícios. Bom, os vícios morais, aqueles são os vícios físicos. Os morais, que são todos esses que nós temos aí, eles vão fazer o quê? Gerar energias densas também, aumentando a densidade do perispírito, causando danos a cada um de nós e àquele que conosco convive. Porque o que convive conosco, ele tem que aguentar tudo que advém do nosso orgulho, egoísmo, vaidade, vingança. Tudo isso, nós vamos estar, de alguma forma, colocando em cima daqueles que convivem conosco. Após o desencarne, então, nós temos que ficar no umbral, porque nós temos que eterizar esse fluido. Então, de qualquer jeito, os vícios fazem com que tenhamos essa necessidade. Nós queremos, o sonho de consumo de todo espírito é desencarnar e ir para nosso lar. E, na verdade, nós não percebemos que o caminho para o nosso lar, nós passamos pelo umbral. E se a nossa densidade não for suficiente para se elevar acima disso, é por ali que nós ficamos, até termos condições de avançar. Bom, mas, quando nós olhamos só para o vício, combater uma má tendência é difícil, pois nos concentramos nela. E focar nossa atenção em bons hábitos é a melhor maneira de deixar os vícios para trás. Então, para trabalhar os nossos vícios, nós não temos que trabalhar os vícios, nós temos que cultivar as virtudes. Porque quando eu tento combater um vício, eu foco nele, e aí eu vou ter dificuldade. Até porque alguns vícios que eu tenho por causa das necessidades que eu tive em outras vidas. No mundo da animalidade, depois na minha evolução, mais no primarismo da minha evolução, eu tive necessidades de cultivar alguns hábitos que são negativos para sobreviver
né? O instinto de sobrevivência. E eu agora vou ter dificuldade para acabar com alguns desses vícios totalmente. Então, o grande segredo, segundo a espiritualidade, é focar nas virtudes. Eu vou cultivar as virtudes. E quando eu foco nessas virtudes, a tendência é a gente ir superando os vícios que são opostos às virtudes que nós estamos conquistando, né? Infelizmente, o trabalho que a gente faz aqui é esporádico, de mês em mês, de 2 em 2 meses, mas faz parte desse trabalho trabalhar as virtudes nas outras palestras. Então, provavelmente, na próxima, uma nós vamos falar de vício, outra de virtude. E assim nós vamos alternando dentro da proposta desse ano de trabalhar a reforma interior. Bom, e os desejos, né? Os desejos são o grande, né, vilão da nossa derrocada, da nossa dificuldade, né, da nossa construção desses hábitos negativos que são os vícios. Essa imagem, toda imagem tem alguma coisa a ver com o que a gente estava falando. Essa imagem é porque eu me lembrei de uma história do Chico Xavier, né, que perguntam para ele o que é a tentação. Não é o que é o desejo, mas tentação e desejo tem tudo a ver, né, gente? Então, perguntam para o Chico Xavier, perguntaram para ele como ele definiria a tentação. Então, ele diz assim, a tentação é quando estamos correndo de um cachorro muito, muito, muito bravo, doido para ele nos pegar, né? Então, isso é a tentação, na opinião deles. E o desejo é isso, né? Quando a gente está correndo, às vezes, de alguma coisa, um desejo mal direcionado, mas doido para cair na tentação. Então, o desejo é alguma coisa que precisa ser trabalhada e controlada. Bom, em filosofia, o desejo é uma tensão em direção a um fim que é considerado, pela pessoa que deseja, uma fonte de satisfação. Então, na verdade, o desejo é um querer exacerbado, é um querer mais forte, mais possante, mais invasivo. Esse é o desejo. Entre as grandes potências da alma, encontram-se a inteligência, a consciência, a memória, a mediunidade, a vontade, tantos outros, a criatividade, tantos outros que nós sabemos. Todas são de extrema importância na administração da vida do ser. A vontade, no entanto, tem um papel proeminente no seu desenvolvimento. Ela se divide em querer e desejar. Quando nós pensamos em vontade, desejo é vontade, não é isso? Todo desejo vem de uma vontade, mas nem toda vontade é desejo, vocês concordam? Tem algumas vontades que são querer. E o querer, nós temos que aprender a deixar ir o nosso querer, quando ele não for para o nosso crescer. Então, esse é um trabalho que nós temos que fazer. Então, a vontade se divide em querer e desejar. E Emmanuel nos diz, ele é claro quanto à potência da vontade, do querer, frente ao desejo. Então, Emmanuel coloca a importância do querer diante do desejo. Ressalta que é na vontade que controlamos e comandamos os problemas do destino. Sem ela, diz o benfeitor, o desejo pode se enganar, trazendo séculos de aflição e reparação. E sentencia, só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, ele deixa bem claro vontade como querer e desejo à parte. Então, nós falamos aqui uma vez da vontade inteligente. É a vontade trabalhada, é a vontade pensada, é a vontade quando nós criamos estratégias para vencer alguma coisa, quando nós temos vontade de alguma conquista. O desejo, ele atropela o nosso querer, a nossa vontade, se nós não
tivermos energias para gerenciá-lo. E a irmã Si nos auxilia dando algumas dicas, né, e orientações no livro dela, que eu coloquei no começo. E agora, perdão, eu esqueci o nome, mas eu coloquei no comecinho. Então, ela fala que a solução para disciplinar os desejos está na aplicação de intenso regime disciplinar dos desejos, deixando de fazer o que gostaríamos e não devemos, e fazendo o que não gostaríamos, mas é o dever. Isso é fazer com que o nosso dever seja mais importante do que o nosso querer. Isso é maturidade espiritual, né? Quando nós deixamos de fazer o que gostaríamos e não devemos, e fazemos o que não gostaríamos, mas que é o dever. A disciplina do desejo tem duas operações mentais principais, que são a contenção e a repetição, para que a disciplina nos eduque. Então, para nos disciplinarmos, o que é disciplina? É criar hábitos saudáveis. E, para isso, nós precisamos saber conter e saber e repetir aquilo que é bom para que possa virar hábito na nossa vida. O que é contenção? Utilizar todo o potencial da vontade ativa e esclarecida com finalidade de assumir o controle sobre as fontes energéticas que dominam o nosso querer. A conter o mal em nós é gerenciar, é trabalhar as energias que nós deixamos prevalecer no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, se nós focamos no nosso desenvolvimento e na nossa ascensão espiritual, nós vamos ter uma vontade que essas energias sejam venham de fontes energéticas saudáveis, positivas, que auxiliem nosso crescimento e favoreçam a nossa ascensão. E, para isso, nós temos que usar a vontade, ele fala assim, utilizar todo o potencial da vontade ativa esclarecida. O que é a vontade ativa esclarecida? É aquela vontade inteligente que nós trabalhamos. Se eu quero ter focos energéticos de luz, de amor, de virtude sobre mim, eu tenho que ler bons livros, eu tenho que ouvir boas músicas, eu tenho que frequentar lugares saudáveis, eu tenho que ter leituras edificantes. Isso é a vontade inteligente, agindo na nossa vida para que possamos favorecer a atuação dos espíritos de luz e das energias dos cosmos na nossa vida. Então, é a contenção, é um trabalho inteligente, é uma programação espiritual que nós temos que fazer, é uma busca de valores que nos conduzam ao Pai. Repetição. Dinamizar os exercícios formadores de hábitos novos, com os quais desenvolvemos os valores divinos, depositados na intimidade do ser desde a criação. Então, nós vamos repetir tudo que é bom na nossa vida, tudo de bom que eu faço, nós vamos estar desenvolvendo esses valores que existem em nós e que nós temos que potencializar. E aí nós falamos assim, mas como que eu vou fazer essa repetição, como eu vou fazer esses exercícios? Chico Xavier nos dá 20 exercícios para a reforma íntima. Nós vamos não explanar, porque tem pouca coisa, mas ele é bem devagar, para isso entrar assim, com força. E quem quiser em casa, pode procurar 20 exercícios para a reforma íntima do Chico Xavier, que vai encontrar lá, né, para a gente estar sempre atento. Executar alegremente as próprias obrigações. Ninguém aguenta a pessoa reclamona, resmungona, não é isso? Não vamos reclamar da nossa vida, das tarefas, né, dos percalços que acontecem com a gente. Silenciar diante da ofensa.
esquecer o favor prestado. Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. A gentileza tem que ser nossa, para com todos. Emudecer a nossa agressividade. Não condenar as opiniões que divergem da nossa. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Treinar a paciência constante. Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar nossas dores. Difícil, né? Buscar sem afetação o meio de ser mais útil. Desculpar sem desculpar-se. Não dizer mal de ninguém. Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. Alegrar-se com a alegria dos outros. Não aborrecer quem trabalha. Ajudar espontaneamente. Respeitar o serviço alheio. Reduzir os problemas particulares. Servir de boa mente quando a enfermidade nos fira. Só um pouquinho. Eu costumo dizer que a gente tem que pegar isso, tem que imprimir no papel, botar na beira da nossa cama, e na hora que a gente for fazer aquele conselho que o Santo Agostinho falou, mas eu não consigo lembrar o que eu fiz, eu pego primeiro. O que eu fiz com relação a isso daqui? O que eu fiz com relação ao segundo, ao terceiro, até chegar no 20º? Então, nós vamos ter uma diretriz para esse trabalho de busca interior. E, a partir daí, vamos estar descobrindo as nossas dificuldades e onde nós temos que agir. Porque André Luiz diz para a gente, a sua luta é consigo mesmo, e não com mais alguém. É a si mesmo que você precisa vencer, ou seja, vencer seus defeitos, os seus vícios, os seus desejos, os seus pensamentos, já que o pensamento é a fonte de tudo isso. O único mal a temer é aquele que ainda existe em nós. E que o nosso Mestre amado nos fortaleça nessa busca e nesse querer trabalhar melhor os nossos valores e a nossa ascensão espiritual. Que assim seja.